Olá, meus caros. Nesta aula eu vou falar sobre o que é o socialismo. Não vou emitir aqui nenhum juízo de valor ou crítica a respeito dessa ideologia política, mas apenas apresentar para você os principais pontos que definem o que é o socialismo. Lembrando que essa doutrina política vai surgir em meados do século XIX, depois da Revolução Industrial, vai ser idealizada pelo Karl Marx e é, na verdade, uma transição entre o capitalismo e o comunismo. Depois da Revolução do Proletariado, quando esse chegar ao poder e chegar ao governo do Estado, então nós temos a ditadura do proletariado por meio de um regime socialista. Então, o socialismo nada mais é do que o governo dos trabalhadores, ou o governo da classe trabalhadora, da classe do proletariado. E aí eu separei nesta aula para vocês as 6 principais características que definem então o que é o socialismo. E a primeira grande característica do socialismo é uma forte oposição ao regime capitalista. Para o socialismo, o capitalismo ele promove injustiça social, contribuindo para que uma classe se perpetue no poder e a outra se perpetue como oprimida. E aí a gente tem a relação do burguês sendo o opressor e o proletariado sendo os oprimidos. E esse modelo econômico também ele promove a desigualdade social. Então, quanto mais avança o capitalismo, segundo a interpretação de Marx, no seu livro, na sua grande obra, né, O Capital, quanto mais avança o capitalismo, maior é a injustiça social, maior é a luta entre as classes, porque maior é a desigualdade entre os homens. Então, a primeira grande característica do socialismo é uma forte oposição ao capitalismo. Seja o socialismo de Karl Marx, né, que está observando aquele momento histórico, como o próprio socialismo hoje. Então esse discurso, né, que é contrário ao capitalismo é típico de uma ideologia política socialista, tá certo? Porque, lembrando, é o capitalismo que é responsável por aumentar as injustiças e as desigualdades sociais. A segunda grande característica, então, do socialismo é a socialização dos meios de produção. Quando a classe trabalhadora, quando o proletariado chega ao poder e começa então o regime socialista, é necessário a expropriação dos meios de produção. Uma vez socializados os meios de produção, elimina-se então aquilo que promove a desigualdade entre os homens. Então, a segunda grande característica do socialismo é a eliminação da propriedade privada, sobretudo dos meios de produção. A terceira grande característica do socialismo é o intervencionismo estatal, ou a estatização da economia. Lembra que o objetivo do socialismo é promover a igualdade? Então, para promover a igualdade social, é necessário, então, que o Estado controle a economia para promover iguais oportunidades e meios de produção para que todos os trabalhadores possam receber aí do fruto do seu trabalho de forma digna. Tá certo? Então é necessário que o Estado controle os meios de produção. Então os meios de produção que eram então propriedade privada passam a ser do Estado, e a partir de então é o Estado quem controla os meios de produção, e controlando os meios de produção ele também controla os preços das mercadorias e os salários dos trabalhadores, tá certo? Então tudo que é produzido dentro de um sistema econômico socialista é controlado pelo Estado, e tudo que é consumido, tudo que é produzido e é consumido, ele também é controlado. Todo o consumo é controlado, bem como os preços e os salários. Então, a terceira grande característica do socialismo é a forte intervenção estatal na economia, ou a própria estatização da economia. A economia passa a ser completamente controlada pelo Estado.
A quarta grande característica do socialismo é a distribuição equilibrada da renda. Tudo que é produzido, então, pelos meios de produção do Estado é distribuído de igual forma entre todas as pessoas. Assim, o lucro do Estado, ele é dividido entre os trabalhadores. Então, a quarta grande característica é esse equilíbrio na distribuição de renda. Lembrando que a principal característica, né, vamos dizer assim, do socialismo é a busca pela igualdade, né? É a busca pela igualdade. Então, nessa busca pela igualdade, é necessária uma distribuição de renda equilibrada para que não haja desigualdade social e todos os homens possam viver em igualdade. Então, essa é a quarta característica. A quinta grande característica da ideologia socialista é o fim da sociedade de classes. Você lembra que agora os meios de produção não são mais de propriedade privada, mas são agora do Estado? Então, olha, se os meios de produção fazem parte agora do Estado, não tem mais patrão e não tem mais empregado, não tem mais senhor e não tem mais servo, não tem burguês e não tem proletariado. Então, a luta de classes ela é interrompida já no regime socialista. Então, essa é uma grande característica. E a quinta grande característica do sistema socialista é o fim da sociedade de classes. E por fim, a sexta grande característica do regime socialista é a subordinação dos interesses individuais pelo interesse coletivo. Segundo o ideal marxista, segundo o ideal socialista, os interesses coletivos são sempre superiores aos interesses individuais. Então, esses interesses individuais, eles devem ser suprimidos pelo bem comum, pelo bem do interesse coletivo. Então, não há espaço para o interesse individual dentro de uma sociedade socialista, porque o interesse coletivo, ele é priorizado. E aí, você entendeu as 6 características? Assista quantas vezes for possível esse vídeo para que você memorize, então, essas 6 características, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários e até a próxima.